Olá, senhores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal no YouTube. Sou o professor Dorival Conte Júnior, quero conversar com vocês sobre língua portuguesa, mas é especialmente para você que vai prestar esse concurso que você vê aí na sua tela. Câmara de São Caetano do Sul tem alguns cargos, eu vou mostrar aqui para vocês, são editais diferentes, são 3 cargos, aliás 3 níveis, né? Fundamental, nível médio e nível superior. Eu vou mostrar aqui o edital e eu vou discutir com vocês aqui alguns detalhes da banca examinadora, vou trazer questões também, fica comigo aí no vídeo para você ver essas questões relacionadas à banca examinadora que vai elaborar esse concurso aqui. Vamos para frente aqui, ó. Edital de língua portuguesa, nós temos lá um cargo de agente operacional, esse cargo é de ensino médio, aliás, ensino fundamental. E você tem aí a lista das matérias a serem estudadas a parte de língua portuguesa. Uma lista bem restrita, um edital bem simples, bem fácil. Eu vou trazer questões aqui de nível fundamental dessa banca examinadora para você ver como é que funciona o estilo da banca, né? Para a gente ver como é que é palavra-chave, o que o examinador pergunta, quais os pontos principais, e a gente vai abordar isso também. Pouco mais adiante nós temos lá ensino médio, seu cargo de agente administrativo especializado. É um edital um pouquinho maior, mas não se assustem, porque esse edital que você vê aí, ele é um edital comum para as provas de língua portuguesa da maioria dos cargos que são oferecidos aqui no Brasil, em todo o território nacional. Independentemente da banca examinadora, do cargo, essa matéria que você vê aí, a gente chama de matéria base, né? É o alicerce das matérias de língua portuguesa que são questionadas em provas de concurso. Você estudou isso daí, você está preparado para fazer qualquer concurso de qualquer nível. E o agente técnico especializado, o edital também é o mesmo, né, do ensino médio, anterior desse aqui, tá vendo? É o mesmo, esse também é ensino médio, o edital é igual. E aí a gente tem a parte do ensino superior, que é comum, nesse edital é comum a todos os cargos de ensino superior. Tem mais de um cargo, vocês vão observar lá no edital. E aqui a estrutura que eles vão exigir é a mesma do ensino médio, aqui, ó, a mesma coisa, né? Você observar aqui, eles não mudaram nem a sequência, né? Olha lá, nada, ó, simplesmente copiar e colar. Por isso que eu disse que a base do edital é essa daí. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês a banca examinadora, que é a CAIPIMES, que é da Universidade do Município de São Caetano do Sul. Então o concurso é para a Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Deixa eu mostrar aqui primeiro as palavras-chave dos assuntos mais cobrados. O que é essa palavra-chave, para quem nunca viu isso? Quando você vai fazer uma prova, obviamente você, para responder à questão, você tem que ler o enunciado, é lógico, e entender o que o enunciado indica. É isso? Então há candidatos que me procuram e dizendo assim, ó, eu não consegui resolver esta questão porque eu não entendi o enunciado. Não entendi o que ele quis perguntar. É lógico que isso acontece raramente, uma vez ou outra. Mas pensando nisso, eu desenvolvi aqui um material mostrando para vocês quais são as palavras-chave que normalmente são questionadas quando, por exemplo, você vai fazer uma questão de interpretação de texto. Então, por exemplo, ó, muitas vezes, muitas bancas, né, trabalham com a charge, né, com aquele desenhinho e tal. Normalmente a VUNESP faz isso, mas a maioria das bancas hoje em dia também está fazendo isso. Coloca um desenhozinho, uma charge ou outra para você interpretar. Aí a gente tem as palavras-chave do enunciado. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar o cursor aqui. E aí aqui, ó, segundo o texto. Então, segundo o texto, está lá. Segundo o texto, pode-se inferir que... temos também as questões de conjunções, ó, que são questões que envolvem a parte de sentido, né, da prova também. Questão causal, condicional, consecutiva, aditiva, adversativa e assim vai. Depois o ponto de vista do autor, isso aparece muito nas provas, né? O ponto de vista do autor relacionado a determinado assunto, segundo o autor do texto, um pouquinho mais abaixo aqui, ó. Eles costumam fazer muitas questões também de sentido de termos ou expressões, aquelas palavras que eles colocam lá no texto, né? Põe um texto ou um trecho, coloca uma palavrinha ali e depois ele pergunta para você qual o significado, qual o sentido daquela palavra dentro daquele contexto lá. Sentido próprio figurado também é bastante questionado na maioria dos concursos, e ali no edital a gente tem isso também.
Sentido dos advérbios. Os advérbios têm uma coisa chamada circunstância, que é o que você vê na sua tela aqui, ó. Circunstância. Essa circunstância nada mais é do que o sentido que o verbo vai imprimir dentro daquela frase. Então, por exemplo, você tem lá, nós temos, né, na gramática, o advérbio de modo, de tempo, de lugar, de intensidade, de dúvida, de certeza. Esses advérbios é legal você ter uma noção. É lógico que nosso material aqui, que você vai adquirir depois aqui para o curso, além das aulas, né, das aulas em vídeo, as aulas online, a gente tem o material em PDF também com questões direcionadas para a prova e para o assunto do edital. E ali tem um material vasto, né, montei um material bem sucinto ali com relação direcionado, né, direcionado para aquilo que a banca realmente quer perguntar. Então, por exemplo, você vai estudar advérbios. Aí você pega um livro para estudar advérbios, tem lá um monte de coisa relacionada a livros. Tem autores que escrevem 3, 4 páginas a respeito de um advérbio. Você não precisa saber de tudo isso. Você tem que saber para que serve um advérbio e o sentido que ele vai imprimir dentro daquele contexto. Então, pensando nisso, eu fiz uma redução, coloquei no material lá em PDF e coloquei os principais, aquilo que já mais cai na prova e aqueles que causam dificuldade na hora da interpretação. Então, o advérbio é fundamental. A parte de sinônimos e antônimos aqui embaixo, gente, aqui é leitura, né? Aqui tem que ler bastante, aí ou então você faz a questão por eliminação. Então você vai, normalmente eles colocam 3, 4 palavrinhas, hoje em dia eles estão colocando 2, 3 palavras, para você interpretar dentro de um contexto, e é simples de responder, porque você tem o contexto do texto, né? Às vezes tem uma chargezinha lá que tem um desenho, aí tem um texto aqui embaixo, ele se relaciona àquele desenho, e você substituindo uma palavra por outra, você vai chegar a um determinado resultado e com certeza você vai acertar esse tipo de questão, não é difícil não, bem simples. Vamos ver a próxima aqui, ó. Assuntos mais cobrados na língua portuguesa. Palavra-chave aqui, gente, ó. Essa é a base do concurso, de qualquer concurso que você for prestar. Crase, pontuação, conjugação de verbos, colocação pronominal, regência nominal, verbal. A regência com pronome relativo, aquela regência com que, qual, quais, onde, né? Quem. A regência com os pronomes pessoais oblíquos átomos, principalmente o lo, lá, los e las, no, na, nos e nas, lhe, lhes. Quem já fez prova sabe o que eu estou dizendo aqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui numa questão do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental lá de Santo André, o SEMASA, um cargo de funileiro para nível médio, olha lá. Questão de plural, substantivos e adjetivos. Esse assunto que aparece aqui em cima, gente, ó, esse assunto aqui, ó, tá vendo? Ó, plural, substantivos, adjetivos, é um assunto que está lá no edital do nível fundamental. Tá? Então aparece lá plural, substantivo, adjetivo. Eu achei uma questão da CAIPIMS aqui. Eu vou trazer a resposta aqui para vocês, claro, porque o objetivo não é uma aula de simulado, mas sim para identificar e só para você ter uma noção de como é perguntado. Então olha que simples a pergunta. Ó. Considerando a noção de número, e ele mesmo, a banca mesmo, já menciona o que é número. Número singular ou plural, gênero masculino e feminino, né? No trecho, existe até curso para ensinar a técnica e as ferramentas usadas são específicas. As palavras técnica e ferramentas, respectivamente, encontram-se, claro, gente, no singular e no plural. Né? Técnica aqui no singular, está na cara, isso, né? Evidente aqui, ó. E depois ferramentas aqui, né? Aqui um pouquinho mais para cá, aqui ó, no plural. Tá? Então vejam, ó, é a típica questão que você avaliando aqui, ó, simples, né? Quer dizer, dá até medo de responder. Teve um candidato que falou para mim assim, eu ficaria até com medo de responder essa questão de tão fácil que ela é, mas caiu na prova, tá vendo? Então não é nada absurdo. Então singular e plural está lá no edital do concurso do nível fundamental, então com certeza isso vai ter na sua prova também. Vamos ver uma outra aqui, ó, do mesmo concurso, tá? Concordância entre adjetivo e substantivo, entre verbo e seu sujeito. Esse assunto em vermelho que você vê logo abaixo do logotipo aí da CAIPIMS é um assunto que está lá no edital. Eu tirei lá do edital, tá? Aí encontrei nessa mesma prova aqui, ó. Considere a concordância entre o substantivo e o adjetivo e assinale a alternativa incorreta. Ó, assinale a alternativa incorreta. Bom, nesse caso aqui,
o examinador fez o seguinte. Eles pediram a alternativa incorreta, não é muito comum. E colocaram essa letra D aí como resposta. Tá? Eu achei interessante trazer para vocês aqui o seguinte. Se a gente olhar aqui o substantivo e o adjetivo, né, o adjetivo não é uma concordância verbal, é uma concordância nominal. Então, por exemplo, ó, aqui na letra A, deixa eu pegar aqui o cursor. Ó. Então, uma questão que a gente tem que tomar um certo cuidado aqui. Deixa eu até pegar um marca-texto aqui para ficar melhor para vocês aí, tá? Aqui, ó. Então, vejam só, ó, nesse primeiro caso, ó, os riscos profundos. Então, esse risco é um substantivo, tá aqui, ó, substantivo, tá? E esse profundos aqui é um adjetivo, tá certo? Então, eles estão concordando perfeitamente aí. Ele está pedindo a incorreta, tá? Então, não pode ser essa letra A, porque o substantivo e o adjetivo estão em perfeita harmonia. Beleza? Então, tá bom. Vamos para a letra B aqui, ó. Os funileiros dedicados. Então, nós temos aqui, ó. Funileiros é o substantivo, tá? Aqui, ó. E dedicados é o adjetivo, é uma característica. Então, os funileiros aí, essa expressão está no plural e o adjetivo também está no plural, portanto, estão em perfeita harmonia, concordância nominal perfeita aí. Ele quer incorreta, né? Então, essa não é a incorreta. Os pintores perfeccionistas alcançam ótimos resultados. Então, vamos lá. Ó, pintores, substantivo, beleza? Perfeccionistas, adjetivo. Então, está concordando aqui com pintores. Maravilha. Aí depois tem ótimos aqui, ó. Ótimos resultados, né? Ótimos resultados estão em perfeita harmonia também. Substantivo com adjetivo, né? Legal. Aí aqui, ó. Os proprietários insatisfeitos reclamam bastante. Reclamam muito. Ó, reclamam muito. O que acontece aqui, ó? Nós temos proprietários, que é o substantivo, tá certo? Aqui, ó. Insatisfeitos, que é o adjetivo. Legal? A concordância está perfeita aí, ó. Né? Quando ele coloca o muitos, aliás, o bastante aqui, você pode substituir por muito. Né? Só que esse muito ou esse bastante, ele não é adjetivo nem substantivo, ele é um advérbio. E o advérbio não tem concordância, porque o advérbio é invariável. Portanto, gente, o que acontece aqui com essa questão? Considere a concordância entre o substantivo e o adjetivo e assinale a alternativa incorreta. Ora, esse adjetivo está concordando com esse substantivo. Os riscos profundos, né, do carro precisam de funilaria. Não é com verbo, porque ele não está pedindo verbo, então não vou avaliar verbo. Funileiros dedicados. Olha lá, ele concorda. Né, trabalham muito, trabalham bastante. Então, esse muito é igual ao bastante aqui, ele é um advérbio. Tá? Então, ele não entra na concordância aí. Os pintores perfeccionistas alcançam ótimos resultados. Qual o erro que tem aí? Nenhum. Né? Pintores perfeccionistas, pintores aqui é um substantivo, perfeccionistas aqui é um adjetivo, está concordando com pintores, não tem nenhum problema aqui nessa questão a respeito de substantivo e adjetivo, tá ok. Ótimos resultados, também o substantivo e adjetivo estão em perfeita consonância. Na letra D, que eles marcaram como que estaria incorreta, os proprietários insatisfeitos reclamam bastante, eles reclamam muito. Então, esse bastante não é adjetivo. Eu vou até voltar aqui novamente. Ó. Esse bastante, ele não é adjetivo. Esse bastante, ele é... Aliás, ele é um... Deixa eu ver aqui. Aqui, volta. Ó. Esse bastante aqui, gente, é um advérbio. Então, eu vou trocar por... Ó, muito. Tá bom? Aqui é a mesma coisa. Ó. Esse muito... eu troco por bastante. Se isso deu certo, então esses elementos são chamados de advérbios. E os advérbios são invariáveis.
eles não entram aqui, ó, porque o substantivo não é advérbio e também não é adjetivo, ok? Bom, o que acontece aqui? Nós temos uma questão que ela deveria ser anulada, porque profundos concordando com o substantivo, né? Dedicados concordando com o substantivo funileiro, perfeccionistas concordando com o substantivo pintores, ótimos resultados também aqui, insatisfeitos os proprietários também funcionando tudo maravilha. A incorreta não existe, todas as frases estão corretas, né? Provavelmente a banca examinadora aí deve ter comido bola aqui, né? Deve ter acho que ela chegou aqui, devia ter feito isso aqui, ó, né? Os proprietários insatisfeitos, aí sim, aí beleza, aí está correto, tá? Bom, o que acontece? Se você se depara com uma questão como essa daqui, essa questão vai ser anulada, com certeza. Eu trouxe aqui justamente para mostrar, porque foi um aluno que me mandou. Ele quis saber o que estava errado na frase D de dado, os proprietários insatisfeitos. O sujeito, substantivo e adjetivo concordando perfeitamente. O bastante é o advérbio, né? Você troca por muito, não tem concordância. Como que eu faço numa questão como essa? Esse candidato me perguntou. Você vai deixar em branco essa questão e não vai perder mais tempo, você vai para a próxima. Vai para a próxima questão e faça outra questão. Você está perdendo muito tempo numa questão aqui, mencionando sobre concordância. E depois essa questão pode ser anulada. Então isso pode acontecer na sua prova? Claro, pode. Eu preciso te avisar a respeito disso, tá? Vamos ver uma próxima aqui, ó. Pronome, emprego, colocação, Prefeitura de Botucatu, Guarda Civil, nível médio, olha lá. Assinale a alternativa em que a substituição do termo grifado na frase abaixo pelo pronome correspondente está correta. Bom, aqui a gente tem a questão nesse caso específico aqui, a palavra atrativa, né? A palavra atrativa aqui é o já. O já é um advérbio, ok? Se é um advérbio, todo advérbio é atrativo de pronome oblíquo átomo. Se ele é atrativo, ele puxa o pronome para antes do verbo, formando o que a gente chama, né, conhecidamente como próclise. Próclise. A próclise é obrigatória aqui porque a palavra é atrativa. Deixa eu apagar aqui, que isso aqui está muito grande aqui. Bom, então, nós temos a palavra atrativa, que é o advérbio. Ok? Marca aí, ó. O advérbio é atrativo, o advérbio já. Se ele é atrativo, ele puxa o pronome para antes do verbo, obrigando o que a gramática chama de próclise. Então a correta é essa primeira aqui, porque ele puxou o pronome para antes do verbo. Ó, aqui o já continua e o pronome está longe. Ó. Aqui ele continua e coloca-se um pronome errado ainda, né? Aqui ele puxa o pronome, mas não pode ser o lhes. Por que não pode ser o lhes? Aí que vem a segunda parte da questão. Então o candidato pode perguntar assim, mas eu tenho aqui duas respostas em que o pronome está antes do verbo e a palavra é atrativa. Como é que eu sei que não é a D e a? Que é aqui, ó. Nós temos o verbo comprar. Né? O verbo comprar é um verbo transitivo direto, é um verbo que exige complemento sem preposição. Então, essa palavra produtos, vou jogar aqui em cima, ó, é um objeto direto, que é um complemento desse verbo. Né? O pronome lhes, aqui, ó, ele não exerce a função de objeto direto, ele não fica no lugar de um objeto direto. Ele fica no lugar de um objeto indireto. E esse objeto indireto, ele tem que ser iniciado por preposição a ou para ainda. Né? Então, nós temos que ter um verbo que tem essa preposição a ou para, e esse verbo tem que ser transitivo indireto, exigir complementos com preposição a ou para. Esse termo destacado tem que ser um ser personificado, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Ó, obedecer. Obedecer. Quem obedece, obedece a. Ó, obedecer aos pais. Se nós tivéssemos que substituir aos pais por um pronome, a frase ficaria desta forma aqui, ó. Ó, que interessante, ó. Obedecer-lhes. Mas por que o lhes ficou no lugar dos pais? Primeiro,
porque o verbo é um verbo transitivo indireto. Segundo, esse verbo exigiu preposição a. Terceiro, pais é, para a gramática, considerado um ser personificado. Vamos traduzir o que é um ser personificado? Vamos traduzir aqui, vida própria. Isso você vai ver lá no material também. Beleza? Então, por isso que tem que ser a letra A aí, e não pode ser o lis aí. Depois você tem acesso também ao restante do material, você vai ver, claro que não é só isso a regra, tem mais regra, mas a gente vai abordar depois. Vamos ver essa questão de crase? Crase cai em todo concurso, né? Prefeitura de Botucatu, Guarda Civil, tá lá, nível médio, o mesmo concurso. Crase. Os guardas municipais foram à praça. Se eles foram, olha só. Se eles foram a algum lugar. Então, esse verbo aqui, ele vai exigir uma preposição a. Essa preposição a vai somar ao artigo a de praça. Então, a soma, olha lá, dá isso aqui, né? Aí continua aqui. Depois você vai ao verbo, né? Questão de crase, você vai ao verbo. E a auxiliaram. Quando ele coloca esse a aqui, gente, esse a, ele não é nem artigo e nem preposição. Ele é um pronome. Pronome átono. Pronome pessoal oblíquo átono. E a auxiliaram, ou seja, auxiliaram alguém. Dentro desse pronome a, tem o alguém que foi auxiliado. Faz a interpretação da frase para você ver. Os guardas municipais foram à praça pela manhã e a auxiliaram. E a auxiliaram a tomar uma decisão. Auxiliaram alguém ou alguma coisa. E esse alguma coisa, esse alguém está dentro desse a aí que é pronome. Então, o pronome está substituindo o substantivo. Auxiliaram a tomar, aqui a tomar uma decisão. Deixa eu apagar aqui, ficou muito poluída essa telinha aí para vocês. A tomar uma decisão. Esse a é uma preposição. Essa é preposição mesmo. Tá? Só que é o seguinte, aqui é verbo. Tá? E antes de verbo, não tem acento de crase, porque o verbo não admite artigo a anteposto. Maravilha, vamos para frente. Pontuação, questão de pontuação, nível superior. Concurso de geólogo. Também da Semasa. Olha o estilo de questão deles aqui. Traz um trecho, ele pergunta se o emprego da primeira vírgula justifica-se por. Então ele quer saber o seguinte, ele quer saber o emprego dessa vírgula aqui. Então, quando ele menciona justifica-se por, ele está querendo saber, gente, a regra. Então aqui não tem macete, aqui não tem, você tem que saber a regra, não tem jeito. Então, como é que eu sei que aquilo lá é uma adjunta adverbial deslocado? No mundo todo, aqui, no mundo todo, ele é um adjunto adverbial de tempo, de lugar, ou melhor dizendo, né? No mundo todo, adjunto adverbial de lugar. Não importa a classificação do adjunto adverbial, se é de tempo, se é de lugar, se é de intensidade, se é de companhia, não tem importância isso. O que importa é que o adjunto adverbial é uma expressão que ela quebra a sequência lógica da oração. E se ela estiver no início do período, que a gramática chama de deslocada, ou deslocado, ela obrigatoriamente deverá vir isolada por uma vírgula. Então aqui o examinador pediu a regra, conhecer a regra. No nosso material aí, no PDF que eu desenvolvi, tem todas as regras de pontuação. Eu coloquei todas, sem exceção, para não ter problema. E de repente o examinador coloca alguma lá que a gente não põe no material, então já para evitar isso aí, o material ficou bem extenso, mas ele ficou direcionado para o concurso. Eu coloquei todas as regras aí. E essa regra você vai ver lá também. Por exemplo, quer ver o que é um elemento deslocado? Vamos pegar essa expressão aqui, no mundo todo. Vamos tirar da frase. Há vários El-Elian, El-Elian que ainda não receberam sua listinha de momentos perdidos, mas certamente perceberão esse vazio um dia no mundo todo. Se o autor do texto colocasse no mundo todo no fim da frase, a frase ficaria meio sem sentido, Quer dizer, gramaticalmente ficaria correta. Mas se colocar esse adjunto adverbial aí no final da frase, ela ficaria sem sentido. E no início do período ela ficou melhor. Por isso que o autor coloca esse adjunto no início do período.
E por isso que ele é chamado de deslocado, gente. Olha aqui, ó. Porque ele saiu do seu lugar original, que é o fim da frase, né? Para não quebrar a sequência lógica da oração, ele fica lá no final. Então ele sai do lugar do finalzinho dele e vem para o início. Aí quando ele vem para o início, ele é isolado por vírgula. Legal? Vamos ver um outro aí, ó. Sintaxe, termos essenciais. Vamos ver. Isso está no edital também, tá? Olha o que é isso aqui, ó. No trecho, há 3 campos de ação, sujeito do verbo destacado. Sujeito. Pessoal, é o seguinte, para ter sujeito, precisa ter verbo. Tá? Então vem cá, ó. Então você associa o sujeito ao verbo. Só que existem os verbos, ou o verbo chamado pessoal, que é aquele verbo que tem sujeito, né? E tem o verbo impessoal. Quem já estudou comigo aí sabe, já viu isso, eu mostro para os candidatos, porque tem que tomar cuidado com esse verbo impessoal aí. O verbo impessoal, ou os verbos impessoais, eles fazem parte de uma listinha. A gente tem uma lista de verbos impessoais. E o verbo haver é um deles. Então o verbo haver, segundo essa lista gramatical, que é uma regra, quando ele for empregado, como nesse caso, por exemplo, no caso de existir, né, ele está empregado aí no sentido de existir, esse verbo. Ó. Há 3 campos, existem 3 campos. Quando esse verbo estiver em oração empregado no sentido de existir, ele é um verbo chamado impessoal. E o verbo impessoal é um verbo que não tem sujeito. Ok? Ele não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, aí a gramática resolveu dar esse nome aqui, ó, sujeito inexistente. Então, quando a gente tem um verbo impessoal numa frase, numa oração, como é o caso do haver aí, nessa situação nós vamos ter um sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito. Aqui, ó, todos os verbos impessoais, não só o haver, né? Aí vai, eu quero ver os outros verbos. Lá no nosso material tem, no nosso curso também tem. O nosso curso aqui, para esse concurso, tem todo o material em vídeo com essas situações aí de verbos impessoais. E ali eu trago todos os detalhes, questões, exemplos, e tem o material em PDF também. Aqui eu vou mostrar só a questão para vocês. Esse verbo haver, sentido de existir, se eu trocar pelo existir, olha como é que ia ficar. Ó. Existem. Tá? Aí sabe o que ia acontecer? Existem campos de ação. Mudaria a classificação do sujeito. Aí o sujeito seria 3 campos. E o sujeito seria determinado aqui, ó. Aqui, ó. Ele seria um sujeito determinado. Vou fazer de novo aqui para você, ó. Se, da forma que está aqui, com o verbo haver, é oração sem sujeito. Tá ok? Tá bom? Se é uma oração sem sujeito, o sujeito é inexistente. Agora, se nós trocássemos esse verbo haver pelo sinônimo dele, ó, ele ficaria assim, ó. Existem 3 campos de ação. E aí, 3 campos de ação viraria o sujeito da oração. Com o verbo existir, que é pessoal, o sujeito seria determinado. Ó, determinado. Então, olha só a importância de reconhecer um verbo. Ele tem a ver com a análise sintática também. Tá? Bom, é o seguinte, pessoal. Aquela questão... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar para vocês aqui. Tá? Porque tem muita gente que fica preocupada com isso. Isso acontece muito. Vou voltar aqui antes de terminar o vídeo. Essa daqui, ó. Por que eu trouxe essa questão para vocês, gente? Porque isso acontece às vezes em prova de concurso, que é aquela questão que a banca ela vai tirar do concurso, né? Essa questão ela está errada, a forma que foi proposta. Considerando a concordância substantivo e adjetivo, assinala a incorreta. Não tem incorreta entre substantivo e adjetivo. A banca assinalou a letra D, eu coloquei aqui para vocês, tá? Mas ela não está incorreta, tá? Então só para a gente encerrar aqui, ó, substantivo e o adjetivo. Tá perfeito, né? Tá ok, ó. Quando você se depara com uma questão como essa, em que você não acha o erro que a banca está pedindo, o que você tem que fazer é deixar em branco. Por isso que eu trouxe essa questão para vocês. Essa questão foi anulada depois. Porque eles perceberam que fizeram besteiras. Tentaram aí fazer uma questão... Provavelmente, creio eu, né, comeram bola lá, né? Talvez, ó, se tivesse feito isso, aí beleza, lá. Aí não teria uma concordância ideal entre o adjetivo e o substantivo, tá? Então, só para a gente ressaltar, porque eu sei que o candidato fica preocupado. E agora? Tem uma questão errada. O que eu faço? Fica desesperado. Tem nada disso, gente. Para, tem besteira isso aí. A questão
e não encontrou o erro, não encontrou o problema que a questão está exigindo, deixa a questão de lado. Deixa de lado e faz a próxima. Você tem outras questões para fazer. Tá? Não se preocupa com isso não. Isso pode acontecer. Tá? Não é comum, tá, gente? Mas pode acontecer também. Bom, então é o seguinte. Material completo em vídeo aula. Material completo em PDF. Todos esses assuntos que você viu e mais de todos do edital, desses 3 editais aí, desses cargos que vocês viram, nós temos aí no nosso material. Você clica no link aí abaixo, você vai fazer a sua matrícula. Clicando aí você tem o meu telefone, aí o meu WhatsApp. Deixa eu explicar um negócio para você aqui. Eu faço gravações praticamente o dia todo, né? Se eu não estou aqui no estúdio, eu estou em outro estúdio. Faço aulas, etc, material. Então às vezes você manda mensagem para mim, eu não estou visualizando naquele momento, porque eu estou ocupado, é o dia inteiro fazendo isso, né? Então é concurso para o Brasil inteiro. Então é gente mandando material todos os dias, e é de segunda a segunda. Eu me dedico exclusivamente ao preparo dos candidatos. Manda mensagem, não entendeu alguma coisa? Tem um material aqui, essa questão eu não entendi, o que é isso tal. E a gente vai e grava um vídeo. Eu gravo um vídeo aqui e mando no YouTube para vocês aí, de graça. Vocês vão ter acesso aí. Legal? Outra coisa, no meu canal aí também tem outras questões. Você pode estudar pelos canais aí, pelo meu canal e por outros canais também. E você estuda no meu canal, por exemplo, a gente tem questões específicas direcionadas para todos esses assuntos que você viu aí no edital. Todos. Pode olhar que tem todos. E você pode estudar por esses vídeos também, além do nosso aqui. Sim, os vídeos das aulas, eles são diferentes dos vídeos do canal. São questões diferentes, tá? Não são as mesmas. Então você vai ter aí um vasto material. Dá um likezinho aí se você gostou. Comenta aí alguma coisa, se você não gostou de alguma coisa, não toque. Né? Fala para nós aqui que não tem problema, né? Aquilo que a gente muda, não tem nada. De repente o candidato não gostou de alguma coisa, eu achei legal isso, tal, não sei o que, a gente muda. Por exemplo, essa questão errada que eu trouxe para vocês, isso foram 3 alunos que me pediram, assistindo aos vídeos, eles pediram, professor, tem uma questão aqui errada, você poderia colocar no vídeo para explicar para a gente o que a gente tem que fazer quando a gente se depara com uma questão como essa? Falei, maravilha, vamos colocar. Foram alunos que me pediram, por isso que eu pus ali e mostrei para vocês. Legal? Grande abraço, obrigado pela sua atenção. Não esquece, vai ali embaixo, dá um like, se inscreve no canal, faça sua matrícula e seja feliz. Abraço, gente.